X, que a quantidade de agulhas e outros objetos expelidos pelo corpo da médium era simplesmente espantosa. Seria difícil admitir-se a explicação de autoflagelação ou de exibicionismo que contenta as pessoas que só desejam esquivar-se do problema. Com isso não negamos a existência desses dois fatores, que podem mesmo contribuir para as dificuldades que se encontram para livrar as vítimas de seu tormento. Como em tudo, na prática e na pesquisa espírita, o rigoroso método científico de Kardec, enriquecido com os recursos modernos tecnológicos, nos livram dos perigos de uma aceitação precipitada dos fatos, ou da sua rejeição preconceituosa. Em nosso grupo de trabalhos espíritas, em São Paulo, apareceu um caso assustador de endoporte que foi encaminhado à seção reservada de tratamento de casos difíceis e ainda se encontram em fase de observação. Uma jovem funcionária de determinada empresa sofre há 14 anos de ocorrência desse fenômeno com pregos, arames e outros objetos que aparecem introduzidos em seu corpo, particularmente nas mãos. Esses objetos são expelidos, mas não raro encravam e necessitam de socorro cirúrgico. Guia automóvel e realiza outros serviços. Espelha às vezes pela boca, acompanhado de sangue, pedaços de arame e pregos. Como sempre, só procurou os recursos do espiritismo depois de haver tentado a solução do problema em outros campos. Tem as mãos deformadas por intervenções cirúrgicas de extração forçada de pregos e arames em posição difícil. Esse caso revelou-nos a necessidade de se encarar de frente, sem preconceitos e sem precipitações, a solução do problema do endoporte. É bastante angustiosa a situação das vítimas, que além de suas dores físicas têm de enfrentar as superstições do seu ambiente familiar, de seu local de trabalho e dos círculos de amizade. É fácil imaginar-se o que sofrem, as dificuldades que enfrentam. A jovem R desligou-se da família e mora em casa de uma de suas amigas que se apiedou de sua situação. Suas condições psicológicas são naturalmente traumáticas, o que aumenta as dificuldades de seu relacionamento com outras pessoas. Pouco depois do aparecimento desse caso, chegou-nos de Indaiatuba, cidade próxima a Itu e Campinas, o pedido do Sr. João Gonçalves para examinarmos o caso, 17 anos de torturas, da Sra. Odila Bertoni, residente naquela cidade e empregada doméstica. O aludido senhor, comerciante, ali estabelecido com loja de fazendas, é também dirigente de um centro espírita. Há anos empenhou-se no tratamento do caso em forma de desobsessão. Pacientemente foi conseguindo abrandar as agressões, melhorando consideravelmente a situação da vítima. A médium, que produz também efeitos físicos diversos, adquiriu confiança nos trabalhos espirituais realizados, adquirindo alguma esperança de cura. O Dr. Ramos, médico da cidade, vem prestando socorros à médium na extração dos objetos encravados em seu corpo. Providenciou chapas radiográficas em que se constatou a presença no corpo da médium de 60 agulhas e pedaços de ferro em menor número. A revista italiana Agente, muito conhecida entre nós, publicou em seu número de 12 de fevereiro de 1977, ampla reportagem sobre esta ocorrência, com ilustrações fotográficas e reproduções das chapas radiográficas do Dr. Ramos. A medicina se mostra impotente diante destes casos, limitando-se a verificá-los e, quando possível, a socorrer as vítimas com a extração cirúrgica dos objetos encravados no corpo. Alguns sacerdotes pseudo-parapsicólogos procuram dar explicações sobre o fenômeno, geralmente rebarbativas. As manifestações espíritas que acompanham essas ocorrências têm sido dadas por espíritos inferiores, que se referem apenas aos motivos kármicos, de vidas anteriores das vítimas, não fazendo nenhuma referência ao mecanismo dos processos de endoporte. As pesquisas de Friedrich Solner, na Universidade de Leipzig, sobre a hipótese e fenômenos correlatos, revelaram a possibilidade de interpenetração de corpos estranhos em estruturas materiais fechadas.
Zollner interpretou essas possibilidades, no século passado, como provenientes da multidimensionalidade do real. Fenômenos como os de nós, produzidos em cordas sem pontas e de introdução de argolas de madeira, inteiriças, em estruturas fechadas, acusando o aquecimento intenso das argolas, levaram-no a considerar a ocorrência de atritos na passagem do objeto de uma dimensão para outra. As pesquisas do Barão von Schrenck-Notzing e de Madame Bisson, em Berlim, provaram que o retorno do ectoplasma das materializações ao corpo do médium se davam por infiltração nos poros da epiderme. As provas atuais da permeabilidade da matéria, pelas descobertas da física nuclear, trazem uma contribuição nova para essas tentativas do passado que foram relegadas ao esquecimento durante todo um século. Tornou-se teoricamente possível a introdução de objetos estranhos em corpos fechados, que no século passado pareciam impossíveis. As provas científicas obtidas na Universidade de Duke, Estados Unidos, pelo professor Heine e sua equipe de pesquisadores, assim explicados por Heine, a mente, que não é física, age por vias não físicas sobre a matéria, e que Valiziev não conseguiu refutar experimentalmente, completam um quadro favorável a uma explicação científica atual do fenômeno de aporte e particularmente do fenômeno de endoporte. Já é tempo de não se encarar mais esse fenômeno doloroso, mutilador de criaturas e frustrador de vidas normais, como possível trapaça de médiums masoquistas e de alucinados exibicionistas. Acresce que esses fenômenos não ocorrem com indivíduos que tenham demonstrado, em tempo algum, tendências masoquistas ou exibicionistas. A introdução de agulhas no corpo, que tem sido considerada altamente suspeita, pela facilidade em fazê-la, principalmente de uma para outra mão, implica dores de dificuldades nas atividades das vítimas, que por motivos tão absurdos não justificariam a estúpida insistência por tantos anos. O próprio instinto de conservação, com seu corolário de rejeição à dor e ao sofrimento, só poderiam ser considerados insuficientes em pessoas que revelassem insanidade. Isso não acontece com as vítimas, que sofrem penosamente à espera de uma solução para a anomalia que as esmagam. Por outro lado, dispomos hoje, no campo psicológico, dos recursos necessários para avaliarmos as condições de anormais das pessoas suspeitas. Diante de todos esses fatores, a displicência em face do sofrimento sem esperança das vítimas transforma todos nós em cúmplices e parceiros do mais estranho e criminoso tipo de vampirismo que flagela tantas criaturas no mundo. Não podemos assumir a atitude dos psicoterapeutas que entregam as vítimas de inversões sexuais a condenações irremissíveis, consolando-as com um falso conceito de normalização do anormal. A lógica nos ensina que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. O normal é uma coisa e o anormal é outra. Não podemos sustentar que a situação das vítimas do endoporte é normal e nem mesmo paranormal, pois essa expressão, criada por Frederic Maieres, define um paralelismo de condições imposto por exigências metodológicas temporariamente. Uma criatura que virou agulheiro não pode ser considerada como normal. Sua condição é anormal e patológica, exigindo atenção e socorro dos meios científicos. Se estes meios lavam as mãos na bacia de Pilatos, nós, espíritas, não podemos fazer o mesmo. Os princípios doutrinários do espiritismo nos obrigam a atender e socorrer o vampirismo e a sua vítima, dissuadindo o primeiro de suas intenções vingativas e o segundo de sua atitude passiva e conformista. O fenômeno de endoporte tem consequências físicas, materiais, mas a sua natureza é moral e, portanto, consciencial. Nele estão em jogo dois psiquismos em luta, duas consciências que precisam ser esclarecidas. Seria inútil tentarmos resolver a questão por meios físicos. Temos de recorrer aos processos espirituais da prece, do passe e da doutrinação. O que há de físico no endoporte é a ação fluídica. Mas não conhecemos suficientemente os fluidos, sua variedade que parece infinita,
Em só jogamos com eles no plano da fé, da confiança em Deus e nos espíritos superiores. A própria ciência, como demonstrou Cassirer, vê-se obrigada a apoiar-se na fé para subsistir. Não podendo provar de maneira objetiva a existência da ordem universal, os cientistas se apegam à suposição da sua existência em todo o universo, crendo e confiando nos indícios de universalidade que obtemos nas leis do nosso mundo terreno e agem com fé nesse pressuposto. Quando eles nos acusam de empirismo simplório, sem bases firmes, fazem o papel do macaco que não olha para o seu rabo, vendo apenas o dos outros. Se temos a crença ingênua e a fé religiosa, eles também tiveram de crer ingenuamente numa realidade que não podem demonstrar, para poderem avançar em suas pesquisas. A fé religiosa e a fé científica são irmãs gêmeas que nos ajudam e nos amparam no avanço do conhecimento real. Ambas nos permitem agir na descoberta das leis da realidade que não podemos abranger em nossa limitada possibilidade de investigação direta e completa. Por isso, Kardec sustentou a existência de duas formas de revelação, a divina e humana. A revelação divina nos é proporcionada pelos espíritos superiores, nas ciências humanas, através de intuições, na ciência espírita através de comunicações mediúnicas. Enganam-se vaidosamente, ensinando o que não sabem, os espíritas que pretendem pôr à prática espírita, sistemas que inventarem por conta própria, com os quais supõem haverem superado Kardec. Não conhecendo a natureza real dos fluidos espirituais, tendo uma vaga noção de suas leis e supondo as suas formas de aplicação, procedem como crianças que brincam com fogo e pólvora. Muitos desses aprendizes e feiticeiros apegam-se, para manter o seu falso prestígio, às práticas de macumba, aos processos selvagens do sincretismo religioso afro-brasileiro, pensado que vegetais inocentes como a arruda, as chamadas espadas de São Jorge, os pontos cantados ou riscados no chão podem socorrê-los na sua impotência. Nenhum elemento material e nenhum resíduo de superstições das selvas tem a menor influência sobre as leis espirituais. A única força de agir sobre entidades vampirescas e sobre os espíritos em geral, como ensinou Kardec, procede da autoridade moral de criaturas esclarecidas. Só a autoridade moral de um espírito encarnado pode influir sobre o comportamento de espíritos desencarnados. Não compreendendo isso e não podendo manipular os fluidos espirituais, esses espíritos ingênuos manipulam ervas, pólvora e bebidas, descendo do seu estado evolutivo, nessas práticas supersticiosas, para emparelhar-se com os feiticeiros das selvas. A fé em Deus e na espiritualidade é inata na criatura humana e permanece latente, em forma estática, disponível, no coração dos homens que se entregam à negação materialista. A fé espírita, racional, antisupersticiosa, manifesta-se como uma graça no coração dos que se conduzem com humildade ante o grande enigma de que falou Leon Denis. Essa fé permite avançar, na medida exata das nossas potencialidades espirituais. Sem humildade e a consciência de nossa fragilidade humana, estaremos sempre sujeitos a cair nas armadilhas da vaidade tola que todos possuímos e que a maioria cultiva como erva preciosa, quando não passa de erva daninha. Nessas culturas bastardas que o vampirismo nos colhe como flores de guanchuma das terras estéreis. Nas ilustrações fotográficas da revista Gente aparece um expert de espiritismo, Monsenhor Ernesto Pisoni, e um expert em parapsicologia, o Padre Quevedo. Ambos pretendem explicar o fenômeno segundo a Igreja. A qualidade de expert em qualquer assunto exige conhecimento profundo do mesmo e isenção de ânimo, sem nenhum condicionamento mental e emocional, nenhuma dependência de pressupostos estabelecidos por uma dogmática oposta ao problema. A posição do clero católico no caso é universalmente e ferozmente contrária ao espiritismo. Cientificamente a posição de ambos é, portanto, inaceitável. Não conhecemos Monsenhor Pisoni, mas, por mais honesto e digno que seja, sua opinião é sempre a de um homem de fé,
de uma determinada fé suficientemente conhecida em todo o mundo, não tendo portanto o menor valor científico. Quanto ao Padre Quevedo, que conhecemos bem, é um campeão feroz e altamente agressivo da luta contra o espiritismo, que se esforça para transformar a parapsicologia em arma dessa guerra em glória. Nenhum dos dois sacerdotes tem condições para se apresentar como expert num problema que só podem conhecer através de preconceitos enraizados na formação fideísta que tiveram. Numa apreciação ética, a posição de ambos corresponde cientificamente a um pecado mortal, caso houvesse nas ciências uma escala de pecados. Monsenhor Pisoni, segundo suas próprias declarações à revista, revelou não ser nenhum expert em espiritismo. Relatou sua participação em algumas sessões espíritas e admitiu a autenticidade das comunicações que recebeu. Mas fez lamentável mistura de práticas de religiões africanas com o espiritismo, sem revelar nenhum conhecimento da doutrina espírita. Seu conceito de espiritismo não vai além dos conceitos vulgares. Dando a palavra da Igreja sobre o assunto, disse que ela admite teoricamente a comunicação dos espíritos de pessoas mortas e liberou a católicos a frequência às sessões, desde que para estudos e experiências, e lembrou que muitos santos da Igreja relacionavam-se com os espíritos. Acrescentou que a Igreja só condena no espiritismo a idolatria e os rituais pagãos. Com essa declaração Monsenhor Pisoni liquidou definitivamente com a confusão da revista a respeito da sua condição de expert do espiritismo, pois é do conhecimento de todo mundo que no espiritismo não há ídolos nem rituais. Como poderia um expert ignorar esse fato marcante e característico da doutrina espírita? Por outro lado, como explicarmos a facilidade com que o Padre Quevedo aceitou a possibilidade de um despacho pela médium de Indaiatuba, que acertou em cheio apesar dos 700 quilômetros de distância? Ele que vem declarando insistentemente, nas televisões do Rio e de São Paulo, que não há despachos, isso já não tem o menor efeito, e que além disso vive desafiando os macumbeiros a lhe fazerem algum mal. Acabou tremendo de susto ante uma prática de vodu. Essa foi a grande novidade da reportagem de Gente, a virada espetacular do padre desafiante. Como se vê, nem a Igreja nem os seus clérigos conhecem alguma coisa sobre espiritismo. Encaram-no como uma religião supersticiosa dos negros africanos, nagôs ou iorobanos. Não examinam as obras de Kardec. E se um ou outro clérigo faz é sempre com malícia, procurando nos textos contradições e absurdos que não existem, mas que acabam por lhe atribuir. Era precisamente assim que agiam as grandes religiões contra o desenvolvimento incipiente do cristianismo. Mas Monsenhor Pisoni foi tocado em seu coração pelas comunicações mediúnicas de amigos que ele reconheceu e cujos reencontros mantém vivos em sua memória. Embora o apresentem como um expert do espiritismo, ele bem sabe que não o é e praticamente convida os católicos a seguirem o exemplo. A senhora Odila, que na reportagem da Gente aparece com outro nome, não foi atingida pela magia negra de uma sacerdotisa vodu que enfiava alfinetes numa almofada a grande distância. Muitos anos antes da dança macabra que Pisoni e Quevedo assistiram assustados no Rio de Janeiro, ela já havia sido envolvida por entidades vingativas, tipicamente vampirescas, que os espíritas de Indaiatuba já conseguiram despertar para a compreensão do seu erro, através da doutrinação evangélica. Não se pode colocar um problema tão grave, como o vampirismo, em termos de disputa religiosa ou suposto debate teológico, que nas televisões de São Paulo e do Rio Padre Quevedo sempre encerrou com desafios ridículos aos macumbeiros para lhe fazerem um despacho arrasador. Na última vez que o defrontamos, numa mesa redonda do Canal 4, TV Tupi de São Paulo, aproveitando-se da presença de um babalaô orixá na reunião, o Padre Quevedo fez um apelo desesperado ao babalaô nesse sentido. O babalaô, tranquilamente, respondeu-lhe: o senhor deve pedir isso aos macumbeiros que fazem o mal, nós só fazemos o bem.
O padre expert em questões espíritas não sabia que o babalaô de Umbanda, dirigente de sessões de candomblé, não pertencia à chamada linha de Quimbanda. Não conhecia sequer os problemas do sincretismo religioso afro-brasileiro, amplamente tratado pelos nossos sociólogos, e ali se apresentava como conhecedor do espiritismo e parapsicólogo, duas faixas de conhecimentos científicos que jamais figuraram na sua bagagem cultural de maneira correta. Deus queira que os sofrimentos de Odile e de tantas outras criaturas atacadas pelo vampirismo lhe tenham servido, afinal, para lhe demonstrar que não se pode tratar de problemas científicos com a displicência de quem joga bolinhas de gude. A reportagem de Gente, por sua vez, nos trouxe pelo menos uma consolação, mostrando-nos ao vivo que os repórteres da civilizada e culta Itália não superam em nada os nossos repórteres brasileiros no tocante às improvisações dramatizantes, sensacionais, em que alhos e bugalhos se misturam ao sabor dos leitores inscientes. Uma boa reportagem sobre assuntos dessa natureza só poderia ser feita por quem realmente conhecesse o problema. O tranquilo Monsenhor Pisoni, o irrequieto e dramático Padre Quevedo e o repórter fantasista de Gente podem encontrar nas obras italianas do famoso professor Ernesto Bozano os ensinos fundamentais que lhes faltam para se tornarem aptos a enfrentar problemas dessa natureza. Poderiam também lembrar Lombroso, que depois de combater o espiritismo sem o conhecer, acabou por escrever o famoso livro Espiritismo e Hipnotismo, recolocando o problema em seus devidos termos. Tudo quanto se fala sobre estas questões ou se escreve sobre elas, dirige-se a gente, e a gente que sofre ou sofreu precisa de esclarecimento. Trapacear, mentir ou fantasiar, neste caso é tripudiar sobre a memória dos que deixaram este mundo. O autovampirismo. Se compreendermos que o vampirismo não é mais do que exacerbação mórbida de tendências naturais do organismo, mantidas em equilíbrio e, portanto, em condições normais na vida rotineira, não estranharemos a expressão autovampirismo. As tendências orgânicas e psíquicas de cada criatura humana resultam de complexos processos filogenéticos, espirituais e vitais que determinam a condição natural de equilíbrio entre a afetividade, a volição ou vontade, a dinâmica consciente, inconsciente, e a razão. O menor desequilíbrio em qualquer ponto de uma dessas áreas da constituição psicossomática pode desencadear processos anormais nas manifestações compulsórias do ser. Na psiquiatria, essa situação estaria hoje bem conhecida, se as suas teorias não se apresentassem sempre restritas ao campo orgânico, mutilando a realidade ôntica com a rejeição do espiritual. Essa mutilação responde pelo desespero que levou extremistas da psiquiatria às confusões lamentáveis sobre os conceitos de normal e anormal. Isso dificulta a compreensão dos casos anormais. A psicoterapêutica em geral mostrou-se incapaz de atingir o recesso dessas motivações ocultas, e isso porque, como assinalou o professor Heine, a psicologia havia perdido seu objeto, que é a psique, a alma ou espírito, entregando-se ao jogo sensorial dos efeitos comportamentais. Era mais fácil agir ecologicamente, tratando das relações do indivíduo com o meio, do que aprofundar as pesquisas subliminares de fins do século passado e princípios deste. O comodismo é também um componente importante da condição humana normal, que quando exacerbado nos leva à indolência, à preguiça, à irresponsabilidade e à mistificação. Esse desencadeamento de situações negativas dá-nos o exemplo do que ocorre nas áreas científicas com o que remixa ao Vin Design ou por alergia ao futuro. O vampirismo é um elemento básico do desenvolvimento da vida em toda a natureza, porque a lei da diferenciação na unidade, a que Kardec se referiu, rege a todos os processos de desenvolvimento. Tudo começa no uno, no indiferenciado, para se multiplicar, sem se desligar da unidade original, nas proliferações necessárias. Os seres se desenvolvem em cadeia e se ampliam em família.
Para esse desenvolvimento e essa ampliação se apoiam nos outros, sugando-lhes os elementos vitais numa reciprocidade constante. A natureza é uma unidade que se desdobra sem cessar na multiplicidade dos seus próprios elementos constitutivos. O amor é uma troca permanente, que pode gerar o ódio e com ele o vampirismo negativo das situações criminosas. Os desequilíbrios ecológicos da atualidade revelam-nos claramente esse processo universal. A telepatia, hoje considerada não apenas em suas manifestações excepcionais, mas como meio normal e constante de intercomunicação humana subliminar, mostra-nos um aspecto sutil de vampirismo, que tanto pode ser negativo como positivo, segundo demonstrou o professor Joner Laud. Vivemos num mar de pensamentos que nos afetam a todo instante. E usamos os nossos meios de seleção, de maneira instintiva, para acolher uns e repelir outros. E é precisamente no ato de selecionar, escolher e assimilar, que encontramos, ao mesmo tempo, as fontes do autovampirismo e da nossa responsabilidade individual pelo desenvolvimento e a propagação do vampirismo. E encontramos, ao mesmo tempo, a prova do nosso livre-arbítrio, no plano da razão onde ele se mostra consciente, e no plano da afetividade em que aparece compulsivo e inconsciente. Os mecanismos de introjeção, na psicanálise, pelo qual as ideias penosas, as ocorrências e lembranças traumáticas, são escamoteadas no consciente e transformadas em complexos, dão-nos o esquema preciso desse processo. Freud remeteu essa responsabilidade à libido, mas Kardec, mais de meio século antes de Freud, revelou essa mecânica nas pesquisas das manifestações espíritas inconscientes. Frederic Maieres, nas suas geniais explicações do mistério dos gênios, em A Personalidade Humana, confirmou a posição de Kardec, sem a conhecer, comprovando-a por suas próprias pesquisas e as de Henrici de Guauric e Edmond de Gournay. Para esse trio de pesquisadores eminentes, o gênio é o produto de experiências anteriores, acumuladas no inconsciente, bagagem reencarnatória, que vão aflorando em novas existências por atração de novos conhecimentos adquiridos, graças à lei de associação de ideias, graças à permeabilidade da zona fronteiriça do limiar da consciência. As inspirações do gênio dormem introjetadas na consciência profunda e acordam nos reencontros com o mundo cultural. Sua adaptação a esse mundo novo o reintegra no plano das cogitações e dos trabalhos do passado, desvendando-lhe novas perspectivas na luta para a ampliação dos conhecimentos e o avanço das ciências. De Rochas provou essa hipótese experimentalmente e hoje Raikov, mesmo sem querer, a vem comprovando nas suas pesquisas sobre as recordações de vidas passadas, na Universidade de Moscou. Não laboramos por nossa conta e risco neste campo difícil, o que seria uma temeridade, mas trabalhamos com o apoio dos grandes pesquisadores do passado recente e do presente. Hubert Kirchner, filósofos e pedagogos, o primeiro francês e o segundo alemão, ambos pertencentes à corrente do neocantismo, lembram atualmente a necessidade de uma colocação atual do problema ontológico, homem como onto, ou seja, como ser ou espírito que se desenvolve na temporalidade, como quer Heidegger, em etapas sucessivas, na dialética da consciência. Sem essa tomada de posição, superando os entraves de uma sistemática científica já derrotada pelo próprio avanço científico, não poderemos chegar à solução, cada vez mais urgente, dos problemas humanos. No vampirismo, graças à exageração das tendências negativas da vítima, podemos ver com mais clareza, como um microscópio de alta potência, o outro lado da personalidade humana, com suas nuvens negras ocultando deformidades e desequilíbrios. Conhecendo o problema das relações telepáticas e das captações paranormais em geral, dominamos facilmente o panorama das perturbações. Temos assim os dados necessários para conseguir o restabelecimento do equilíbrio do vampirizado, submetendo a técnica espírita da doutrinação, que poderá estimular as suas reações,
praticamente bloqueadas pela vampirização. Com a prece, o passe e as sessões de manifestações mediúnicas, dirigidas por pessoas esclarecidas e bem integradas na doutrina, o reerguimento da moral da vítima não tarda a se manifestar. Os estímulos espíritas agem com eficácia. E, ao mesmo tempo, as entidades interferentes e perturbadoras, que se ligaram a vítimas atraídas pela lei de afinidades espirituais, vão sendo esclarecidas e afastadas, aliviando a carga da vítima. Mais do que estimulações morais, deve-se recorrer ao esclarecimento racional do problema. A criatura humana é sempre mais sensível às explicações lógicas do que às exortações puramente morais e geralmente piegas, desvalorizadas pela ação corrosiva da hipocrisia de pregadores que fazem o contrário do que ensinam. A vítima de vampirismo e os seus algozes necessitam de estímulo racional, pois a prática vampiresca se funda sempre nos processos sensoriais e afetivos. São sempre criaturas que alegam carência de amor, de afetividade, como crianças mimadas que passam pelos traumatismos do abandono. Por isso mesmo são também inconstantes, inseguras, fugindo ao tratamento sempre que possível. Geralmente, quando os obsessores começam a deixá-las, inquietam-se e sofrem recaídas perigosas, nas quais pretendem reencontrar os afastados. A viciação, seja de que tipo for, amoler-se à vontade humana e só com a ajuda enérgica de doutrinadores habilidosos e vigilantes, insistentes na decisão de salvá-las, poderão retê-las no tratamento necessário. Mas, por outro lado, o sentimento da dignidade humana que permanece vivo na consciência, o desejo natural de consideração e respeito na vida social e até mesmo a vaidade, que nesses casos se transforma em excelente auxiliar do reequilíbrio, são fatores favoráveis que socorrem o trabalho de recuperação. No vampirismo endógeno, autovampirismo, temos um quadro mais ou menos semelhante, mas a inversão dos fatores desencadeantes exige estímulos mais adequados ao despertar das reações da vítima. Nesses casos, os agentes externos devem ser tratados com mais atenção e contar com a eficácia da autoridade moral a que se referiu Kardec. A condição moral dos doutrinadores é sempre importante, mas no caso do vampirismo endógeno seu papel é mais importante. Essa autoridade moral não pode, entretanto, ser medida pelas aparências. Suas medidas são de ordem consciencial. O comportamento externo de uma pessoa alegre, brincalhona, leva os moralistas carrancudos a considerá-la como leviana, o que não passa de um julgamento apressado. A autoridade moral de Kardec decorre das intenções, dos sentimentos fraternos, do senso de justiça e bondade, do sentimento de amor e respeito pelos semelhantes que a pessoa demonstra. Quando os obsessores começam a ceder, temos de tomar cuidado com as ciladas da astúcia, aumentando a nossa confiança nos espíritos protetores e na essência espiritual do homem. Com esses elementos íntimos reforçamos a nossa posição, ajudando a vítima em sua recuperação. Estas são apenas algumas indicações do que se tem a fazer, pois no desenvolvimento dos trabalhos os dirigentes, médiuns e doutrinadores vão se capacitando cada vez mais e adquirindo uma habilidade especial no trato dos processos vampirescos. O resultado desses trabalhos mediúnicos, quase sempre dolorosos, é o despertamento de homens e espíritos desencarnados para a necessidade e o valor de uma compreensão espiritual da vida. A doutrinação de uma entidade perturbadora contagia muitas outras, as despertando para o sentimento de amor e dignidade humana. Muitas pessoas entendem que o problema do vampirismo pertence aos espíritos, não competindo aos homens cuidar desses casos. São criaturas comodistas, que só desejam participar de reuniões mediúnicas agradáveis, em que somente se manifestam espíritos elevados. Esquecem-se de que vivemos num mundo inferior, onde o mal predomina, como vemos ainda agora, com as atrocidades espantosas deste século de transição. Se voltassem os olhos para o passado,
veriam que a história da humanidade é suficiente para justificar todas as formas de obsessão e vampirismo que campeiam no planeta, desde as nações mais bárbaras às mais civilizadas. Deus, que nos considera como filhos amados que amadurecem na carne para florirem no espírito, na integridade do ser, dando frutos de luz para os que sofrem nas trevas da ignorância, do crime e da ignomínia, espera de nós um pouco de boa vontade em favor de nossos irmãos sofredores da população da Terra. As sessões espíritas de desobsessão podem cansar e aborrecer os que só pensam em si mesmos, alegando dificuldades como as do vampirismo e do animismo, para justificarem sua preferência pelas sessões de elevada instrução espiritual. Essa é ainda uma prova do nosso egoísmo, da nossa inferioridade e falta de compreensão da realidade terrena. Não temos o direito de suspirar por sessões angélicas, pois estamos muito distantes dos planos da angelitude, característicos dos planos superiores, dos mundos felizes. Temos ainda muito trabalho a enfrentar neste pequeno planeta que habitamos ao invés de elevá-lo. E só pelo trabalho e abnegação poderemos um dia merecer a nossa transferência para os mundos em que a humanidade é realmente humana. Basta olharmos de relance o noticiário dos jornais para vermos o que se passa em nosso mundo. Seremos tão tardos de raciocínio para não entendermos que somos os responsáveis por todas as calamidades que assolam o planeta. O vampirismo nasceu e vive das nossas entranhas e das nossas mãos. No gigantesco processo da evolução dos milhões de seres que passaram pela Terra e ainda continuam passando, ao nosso lado, o papel que exercemos foi sempre o de vampiros. Os espíritos que não mancharam suas mãos no crime de Caim é muito que deixaram o nosso mundo de provas e expiações. Aves de rapina. Uma das formas do vampirismo é que transforma os homens em gaviões rapinantes, perigosas aves de rapina que vivem rodando gananciosos e insaciáveis o rebanho humano. Fascinados pelo dinheiro, deixam-se envolver pela ferrugem da usura, que os corroem sem cessar. Há dois tipos bem definidos no aviário humano: o gaviãozinho de voo curto, rastaqueira, de olhos vivos à espreita, melífluo nos gestos e no falar, discreto e rápido nos golpes contra os haveres do próximo, e o gavião atrevido, de asas pontudas e compridas, que sabe pairar no ar, quase imobilizado em seu equilíbrio aéreo, para espreitar o rebanho descuidado. Formam ambos o complô da rapinagem e da usura. Segundo a lei geral do vampirismo, trazem na própria alma, ao nascer, as marcas do azinhavre de encarnações passadas na exploração dos semelhantes, mas trazem também o cortejo dos rapinantes viciados que os estimulam e deles se servem para saciar o vício da rapina pelas suas garras. À maneira do que ocorre na viciação sexual, possuem o instinto congênito da avareza e da ganância, mas podem também se contagiar nos meios avarentos, conseguindo a rapinagem adquirida, quando trazem apenas tendências para esse campo da criminalidade. São esses os assambarcadores da riqueza perecível dos homens. Tornam-se epidermicamente azinhavrados e adquirem uma tonalidade metálica de voz. Têm, no trato pessoal, a doçura maliciosa de um pároco e esfregam as mãos como se enrolassem notas para ocultá-las na concha das mãos, que Deus nos deu para colhermos a água das fontes. Dispõe de um faro especial para descobrir os focos de angústia e necessidade em que existem haveres para se empenhar. Espreitam durante meses e anos as pessoas que lutam com sacrifício para salvar uma pequena propriedade ou os derradeiros haveres de uma família em ruínas, desfechando o golpe no momento exato em que a vítima tem a corda no pescoço. Não a puxam, porque não é isso que lhes convém. Preferem salvar bondosamente a vítima, que poderá ser-lhes útil mais tarde e levar-lhes apenas os haveres. E quantas vítimas ficam agradecidas a Deus, que lhes enviou socorro no momento exato da necessidade. Mas os gaviões rapinantes pagam caro seus prazeres mórbidos. São criaturas que sofrem as angústias da sua própria mesquinhez. Seus laços mentais, como certas algemas policiais,
apertam-se automaticamente ao seu redor quando pretendem ampliá-los. O azinhave da avareza lhes envenena o sangue e o ácido da usura os cega fatalmente. Passam para a vida espiritual como míopes ou cegos que não conseguem ver mais do que as miseráveis fascinações terrenas, como se não tivessem deixado o corpo carnal. Os gaviões atrevidos só encontram pela frente os seus rivais, que não se esquecem das disputas terrenas e formam com eles os bandos delirantes de vampiros do roubo, mutuamente se roubando e tentando criaturas fracas com as fascinações mentirosas do passado. Nos sistemas de educação da Terra muito se poderia fazer contra esse flagelo, com métodos de observação e controle das tendências e vocações das crianças. Mas como dar à educação esse recurso preventivo, quando nem mesmo os mestres espíritas, em sua esmagadora maioria, não se sensibilizam com o ideal da educação espírita? Todas as tentativas para o desenvolvimento dessa nova educação morrem à míngua de interesse. Na educação familiar, onde a observação das crianças devia ser permanente, ninguém se lembra dessas questões e geralmente se acha graça nas manifestações ingênuas dos filhos, sem a menor atenção para as consequências futuras. Nas escolas de grau médio e superior o que se desenvolve com facilidade é a competição que prepara os estudantes para as disputas e as lutas em torno de prioridades e preferências. Tudo pode ser prevenido e evitado, mas os adultos não têm tempo para cuidar disso. Há um abismo entre a infância e a adolescência, de um lado, e os pais e mestres do outro. Um abismo tão profundo e fatal como o que separava o rico e Lázaro na parábola evangélica. Enquanto não nos convencermos de que Kardec tinha razão ao afirmar que o problema da Terra é fundamentalmente de educação, não sairemos do círculo vicioso de um religiosismo egoísta. Se quisermos para os nossos filhos um mundo melhor, temos de melhorá-lo agora. Porque são eles que vão fazer o mundo de amanhã, não nós. Se quisermos livrá-los do vampirismo que, no sistema atual, tende a aumentar em progressão geométrica, temos de oferecer-lhes pelo menos a progressão aritmética de novos processos educacionais. Numa concentração de mocidades espíritas, em que, convidado para pronunciar uma palestra, tratamos do problema da educação espírita, uma professora espírita mostrou-se indignada e depois se retirou, virando-nos o rosto quando nos encontramos na saída. Informaram-nos depois que ela se agastara porque havia sustentado que a educação espírita era um absurdo. Outra jovem professora espírita apresentou uma tese ao 3 graus Celsius Congresso Educacional Espírita Paulista, contra a proposição do temário sobre a pedagogia espírita, e teve quem a defendesse no plenário. Com essa mentalidade, afundada, e não fundada, na mais completa ignorância das matérias básicas do seu próprio ofício, o professorado espírita só pode fazer o papel do cego do evangelho que conduz outros cegos ao barranco. As numerosas escolas espíritas instaladas nos últimos anos no Brasil e particularmente em São Paulo estarão destinadas a perecer como inúteis. Somos caminheiros do deserto que rejeitam os oásis porque não acreditamos que no oásis possa existir água. Mas não é apenas no meio espírita que a situação se apresenta tão desastrosa. Um velho professor, em função de fiscalização do ensino médio, ao ouvir uma palestra do professor Ney Lobo, declarou-nos assustado: "Só agora aprendi qual é a diferença entre educação e pedagogia. Passar a vida ensinando o que não conhecia, pois colocar a rotina do ensino e de sua burocracia administrativa acima das questões culturais." Numa faculdade de Direito Espírita, o diretor nos disse que não podia tratar de espiritismo, por ser matéria extracurricular. Ignorava a existência de importantes trabalhos espíritas sobre o direito, como a tese de Ortiz na Universidade de Havana, com que esse famoso discípulo de Lombroso conquistou a cátedra de Direito Penal. Não queremos que uma faculdade de Direito ensine o espiritismo, mas é evidente que, na matéria curricular de Direito Penal, a faculdade espírita tinha o dever de incluir uma informação valiosa e perfeitamente enquadrada nas exigências universitárias,
Tanto mais que Ortiz considerava, na tese, já também editada em português, a informação de que o direito penal espírita estava avançado de um século sobre o comum. As escolas espíritas têm o dever de dar a contribuição doutrinária à cultura atual que, segundo reconhecem os pedagogos mundiais, encontra-se em fase de mudança acelerada. O receio de tratar de assuntos culturais espíritas nas próprias escolas espíritas constitui um dos muitos resíduos do preconceito contra o espiritismo mantido pela Igreja durante séculos. Se os espíritas não lutarem contra esses resíduos, eles permanecerão em nossa cultura, com graves prejuízos para os estudantes que se formam em nossas escolas. Certos professores temem a fundação de uma universidade espírita, absolutamente necessária em termos de cultura, por simples medo de o fato criar inquietações na área universitária, afetando-os de alguma maneira. Essa é uma atitude de comodismo e covardia, que depõe contra a convicção espírita e a integridade moral do professorado espírita. Os graves problemas do vampirismo não serão resolvidos sem a ação corajosa dos espíritas em todos os campos da cultura e da educação. A própria ciência, em seu desenvolvimento atual, já teve de penetrar nos problemas espíritas, particularmente nas áreas da física e da parapsicologia, comprovando de maneira definitiva a existência dos fenômenos mediúnicos e a sua importância para o conhecimento pleno e veraz do mundo em que vivemos e da verdadeira natureza e destino do homem. Sem o reconhecimento científico da reencarnação, e portanto sem a possibilidade de se considerar a criança como um ser que já traz consigo, ao nascer, uma larga bagagem de experiências e conhecimentos nos arquivos do inconsciente, não se pode formular um conceito precioso do educando e da maneira por que ele deve ser orientado. O conceito espírita do educando como o reencarnado, permite a análise de sua condição atual no mundo humano, a compreensão lógica de suas dificuldades e dos perigos que corre nesta nova existência. Por outro lado, o próprio fato de nos encontrarmos nas vésperas da era cósmica, de pesquisas e viagens espaciais, exige a introdução do estudo preparatório dos fenômenos paranormais nas escolas de todo o mundo. Uma educação para a era cósmica requer a aplicação dos princípios fundamentais do espiritismo nas escolas. A percepção extrasensorial já foi considerada pelos norte-americanos e pelos russos como instrumento indispensável nas viagens siderais. Como provou Mitchell, na Apollo 14, com suas transmissões telepáticas da Lua para a Terra, só através da telepatia são possíveis as indispensáveis comunicações entre as naves espaciais a grandes distâncias. A preparação de astronautas exige a educação das faculdades paranormais dos candidatos. Tudo se encadeia no universo, como ensina Kardec, numa sequência que a realidade impõe ao nosso conhecimento. E quanto mais descobrimos essa verdade, mais ela se projeta em todas as dimensões da nossa cultura. O nascimento de uma criança, a sua educação e preparação para a vida, incluindo os problemas do vampirismo, abrangem toda a problemática da conquista do cosmos e da nossa possibilidade de enfrentar e dominar as vastidões do infinito com as faculdades paranormais, mediúnicas, que trazemos latentes em nossos espíritos e prontas a se desenvolverem. Só as criaturas desprovidas do mínimo senso comum não perceberão que a era cósmica também marca o advento da era espírita. Não são os governos do mundo, mas as leis de Deus que determinam esses progressos inevitáveis. Os homens tratam desses problemas pensando no aumento dos seus poderes, mas as leis naturais servem ao poder de Deus. O autovampirismo e o animismo se assemelham nas causas, no conteúdo e nos efeitos, sendo ambos considerados, no meio espírita, particularmente entre nós, no Brasil e em toda a América Latina, como elementos perturbadores da prática espírita, mas na verdade constituem processos de grande valia para o estudo doutrinário de elementos probantes dos princípios fundamentais da doutrina. Tanto num como no outro estamos diante de processos autofágicos, determinados pelo solipsismo, pelo ensimismamento do ser,
no seu apego natural a condições hipnotizantes das fases do ontodesenvolvimento. Por isso Jesus advertiu: quem se apega à sua vida, perdê-la-á, mas quem a perde por amor de mim, esse a salvará. No autovampirismo, a vítima de si mesma se come por dentro, devora e suga as suas entranhas. É esse um fenômeno tipicamente endoportensorial, excitado pelas sensações internas das exigências genéticas do corpo. O ritmo repetitivo da atividade sexual sob da libido como um monstro esfaimado e insaciável, dominando todo o sensório e atingindo a mente, onde a visão espiritual é perturbada e contagiada, entregando-se ao delírio das imagens alucinantes de gozos e êxtases sensoriais. É a própria vítima que atrai, então, os vampiros que passam a sediá-la. Forma-se assim um círculo vicioso que leva a vítima à sua autodestruição. A coragem interna, carregada de forças hipnóticas, amplia-se e aprofunda-se com a infestação dos elementos exógenos atraídos e mantidos em cativeiro pela vítima. O esgotamento desta é controlado pelo envolvimento de outras vítimas. Por isso, o obsedado Nazareno respondeu a Jesus, que perguntava pelo seu nome: eu me chamo Legião. Esse terrível processo autofágico se eternizaria num crescendo alucinante, se Jesus não o detivesse com a sua autoridade espiritual. O importante é notar que todos os elementos desse processo vêm do passado, provando tragicamente, aos olhos dos pesquisadores, a existência da reencarnação individual e em grupos e a necessidade dos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Não conhecendo e não aceitando, anticientificamente, a realidade dessas situações, os psicólogos e os psiquiatras modernos não encontram meios de solucionar os casos que são levados às suas clínicas e acabam apelando para as tentativas absurdas e criminosas de revestir de uma normalidade falsa e de consequências fatais as condições evidentemente anormal e patológica das vítimas. Nas sessões espíritas, formando-se o ambiente mediúnico apropriado, o círculo vicioso é submetido à pressão das correntes de ectoplasma emanado dos médiuns, de que tratou o Dr. Gelei, e dos fluxos de pensamentos benéficos e calmantes dos seus participantes. Dessa maneira, e com auxílio das entidades superiores que atendem aos esforços fraternos das criaturas empenhadas no caso, a voragem negativa se desfaz, cabendo à vítima, dali por diante, não recuar na sua decisão de libertar-se. A sabedoria popular exprime essa situação no conhecido ditado: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nos casos de animismo nas manifestações espíritas comuns temos a mesma situação regressiva. O médium, caindo em transe, perde parcial ou totalmente o domínio da mente e mergulha nos resíduos de suas experiências passadas. Uma de suas personalidades anteriores reconstrói-se na sua afetividade subliminar e reponta na manifestação mediúnica. Richet, na França, e Imoda, na Itália, verificaram casos de sincronia de personalidades numa mesma manifestação. Mais recentemente, alguns parapsicólogos eminentes, como Carrington, Cambridge, e Swall, Londres, verificaram a influência de padrões da memória projetando-se nas manifestações. Nos grupos de pessoas humildes, incentes, essas manifestações seriam condenadas como anímicas e o médium sofreria a pressão do grupo sobre ele, como se estivesse fraudando. No caso de manifestação de personalidades anteriores totais, trata-se de uma catarse total, que fraude nem sequer sonhou. Essa personalidade, formada de lembranças subliminares, passa a consciência supraliminar e se manifesta por um motivo evidente. Ela pesava na economia psíquica do médium e influía negativamente no seu comportamento atual. Ao invés de ser expulsa da sessão como figura perturbadora, devia ser tratada com a devida compreensão para se dissipar na memória do médium. Os casos de dupla personalidade pertencem, geralmente, a esse campo de interferências, quando não se enquadram simplesmente na classe das manifestações mediúnicas conscientes, por incorporações simples.
Charcot analisou um desses casos ao vivo, numa de suas aulas, como relata Miguel Vives, mas recomendando aos discípulos que não se adiantassem na formulação de nenhuma teoria. O mestre se confessava na situação de Édipo diante dos enigmas da esfinge. Hoje, na Universidade de Moscou, o professor Vladimir Raikov investiga seriamente esses casos, afirmando que eles afetam pesadamente o comportamento de muitas pessoas que recorrem à psiquiatria sem nada conseguir. A solução de todos esses mistérios é uma só: a mediunidade, que Kardec usou para abrir as portas do futuro à investigação científica séria. Das aves de rapina às manifestações de dupla personalidade, e não raro aos casos de esquizofrenia, as pesquisas da ciência espírita e da metapsíquica, e agora as da parapsicologia, formam toda uma sequência que não pode ser desprezada pelos que pretendem realmente ajudar o avanço científico. O desprezo por esse acervo riquíssimo demonstra, como dizia Kardec, a leviandade do espírito humano. Descartes advertiu os pesquisadores contra dois perigos fatais: a precipitação e o preconceito, lembrando ainda que temos a tendência errônea de confundir a alma com o corpo. Os pesquisadores não lhe deram ouvidos e hoje assistimos ao pandemônio das mais lamentáveis confusões. Os sistemas caíram há muito tempo no campo filosófico, mas os sistemáticos procuram ainda sustentar a sua frágil e enganosa estrutura, opondo seus sistemazinhos de matéria plástica à dura e irredutível realidade dos fatos. Precisamos compreender que a teimosia humana sempre tem de ceder ante o avanço dos conhecimentos. Vampirismo telúrico. O vampirismo telúrico é o exercido pelo homem na face do planeta. Os vampiros somos nós, que exaurimos com a nossa voracidade os recursos da Terra. Mas temos de iniciar a nossa apreciação do problema no plano humano, no processo das relações sociais e particularmente no das relações interpessoais, com que se preocupou o Dr. Earle em seus estudos e suas pesquisas clínicas, como psicanalista e parapsicólogo, em seu livro Telepatia e Relações Interpessoais. Segundo as suas observações, em todos os locais de vivência e trabalho a convivência humana pode degenerar em processos obsessivos produzidos pelo homem, sem intervenção inicial dos espíritos, que só mais tarde são atraídos por intermédio da fofoca. Nesses casos, em geral, as entidades vampirescas acabam integrando-se no meio, imantadas pelo magnetismo negativo do conluio contra uma ou mais pessoas do conjunto. Como resultado de seus estudos a respeito, Earle propôs o acréscimo, ao método quantitativo, sob controle estatístico, e qualitativo, mais recente, da parapsicologia, do método significativo da psicologia. É o que realmente se faz nos grupos espíritas de pesquisa e trabalho mediúnico integrados por pessoas capacitadas para tanto. São poucos os grupos com objetivos científicos, a maioria se aplica ao estudo doutrinário e à prática mediúnica em sentido religioso. Só poderemos falar em ciência espírita no Brasil quando tivermos pelo menos uma universidade espírita que disponha de condições tecnológicas e pessoal especializado para realizações sérias. O que temos entre nós e em toda a América Latina são trabalhos isolados, geralmente de pessoas não qualificadas. Para sairmos desse impasse e darmos um impulso real à ciência espírita, necessitamos de homens de recursos financeiros e elevada compreensão do sentido da doutrina e do seu papel no desenvolvimento cultural dos novos tempos. Ainda chegaremos lá, se Deus quiser. Kardec definiu com absoluta clareza a razão do aparecimento da ciência espírita num mundo em que todas as formas de ciência foram reduzidas a uma só face da realidade, a material, e a ela confinada. Toda a realidade espiritual foi simplesmente posta de lado como suspeita. Diante dessa arbitrariedade dogmática da ciência, que respondia ao desafio da Igreja no seu mesmo plano e pela mesma forma arbitrária, só restou aos que não aceitavam nenhuma das duas arbitrariedades e aos espíritos livres e insubmissos recorrerem à pesquisa individual. Foi o que fez Kardec,
atirando-se corajosamente ao trabalho solitário de investigação rigorosamente científica dos fenômenos mediúnicos. Graças a esse rigor e uma visão superior do problema, do impasse em que caíra o desenvolvimento cultural, Kardec diagnosticou com segurança o estado patológico do mundo e receitou o remédio certo: ampliação dos conhecimentos humanos para